Bom dia. Amém? Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente não pode perder tempo. Já pegaram aí? Vamos falar sobre tempo. Né? Vocês já viram que hoje as pessoas estão trabalhando a questão do tempo, porque tem tanta coisa para fazer e o dia é curto. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas a gente precisa entender que o tempo, ele é algo muito interessante. Às vezes você já pode ter ouvido palestras na área humana falando sobre o tempo, mas a Bíblia nos ensina sobre o tempo. Há uma exegese bíblica ensinando sobre o tempo. Olha só que tremendo isso. Por quê? Porque o tempo, ele na verdade está centrado em nós, na nossa vida. Implica dizer que o tempo é a nossa existência, o tempo é a nossa vida. E o mais interessante, o tempo é um presente que Deus nos deu. A Bíblia diz que há tempo para todos os fins dessa terra: tempo para plantar, tempo para colher, tempo para sorrir, tempo para chorar, tempo para estar bem, tempo para estar mal. A gente passa essas fases, esse tempo. Olha o texto que eu trouxe aqui como introdução, Efésios 5, versículo 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou pessoas que não têm entendimento da vida, das coisas, né? Diz assim, e sim como sábios. Versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha aqui que nós temos uma advertência sobre a questão do tempo. O tempo, ele é então um presente de Deus, uma dádiva de Deus. E você sabia que Deus nos ensina a trabalhar o nosso tempo? Queridos, Deus nos ensina sobre o tempo. Veja bem que se nós lembrarmos aí, há pouco tempo saímos de uma pandemia, em 2020, da Covid, né? Covid-19. E o que aconteceu nesse tempo? As pessoas perceberam que não precisavam mais correr tanto. Aquelas que tinham as suas agendas, que ficavam procurando espaço na agenda para os compromissos, agora a agenda está vazia, porque tem tempo demais. Estavam na pandemia. Casamentos foram desfeitos, porque o cônjuge passou a ficar mais tempo com o outro. E aí começou, ao longo dos dias, ao longo do tempo, começou a ver os defeitos, né, um do outro, em vez de cultivar as virtudes. Então, a Covid, ela trouxe sérios problemas para nós. Tem uma pesquisa que diz que durante esse tempo de confinamento, o ser humano perdeu aí 2 anos da sua existência. Eu pessoalmente não acredito, mas a pesquisa diz isso, que o homem iria viver aí, o homem de uma forma geral, o homem e mulher, chegaria aos seus 77 anos, ponto 7, passou a viver então 74 anos, ponto 4. Essa é a pesquisa. E tem mais, a pesquisa diz aqui que uma pessoa que viveu aí 74 anos, olha só o que ela vai dizer aqui, que você vai passar 24 anos dormindo, 74 anos de idade, você vai passar 24 anos dormindo. Quem é bom de cama, vai dormir mais, não é? 18 anos trabalhando, 18 anos os senhores estão vindo aqui para a empresa trabalhar, com 74 anos. Você vai passar aí pouco mais de 11 anos assistindo TV, sem contar o tempo que vai passar nas redes sociais. Durante esse período também, em média, 3 anos trocando de roupa. Homem em geral, homem e a mulher. Algumas mulheres 7 anos. A minha filha, Adriele, 21 anos. Brincadeira. Mas a média, quantos anos aqui? 3 anos trocando de roupa. A pesquisa diz que os que moram em São Paulo vão passar em torno de 1 ano e 5 meses no trânsito. Você já pensou o quanto que é bom você trabalhar perto de casa ou dentro de casa, se você souber administrar isso?
Então, a pandemia nos ensinou muita coisa. Lá no Reino Unido, na Inglaterra, foi feita também essa pesquisa. No segundo período do confinamento ali, após o período, fez uma entrevista com as pessoas. E dentre 100% da pesquisa, 40% disseram que o tempo demorou passar, né? Pós-pandemia, estava demorando passar. Outros achou que o tempo estava passando rápido demais. E apenas 20% disseram que normal. E essa pesquisa também, ela analisou que esses 20% que achou que o tempo estava passando normal, era justamente as pessoas que sabiam melhor administrar o seu tempo. E eu te pergunto, o que você está fazendo com o tempo que Deus te deu? Com o presente que Ele te deu? Você está aproveitando bem esse tempo aqui na terra ou não? Existem 3 realidades sobre o tempo que eu quero pensar com vocês nesta manhã. Primeira realidade: cuidar do nosso tempo significa cuidar da nossa, diga vida, da nossa vida. Quando você cuida do tempo que você tem, você vai aprender a te valorizar, a cuidar das coisas que vão fazer bem para você, para a sua saúde, para a sua família, para o seu bem-estar. Porque por muitas vezes nós passamos noites sem dormir, sem necessidade. Nós perdemos tempo com muitas coisas que vai prejudicar a nossa saúde, vai prejudicar o nosso relacionamento com a nossa família. Então a primeira realidade, preste atenção, cuidar do nosso tempo significa cuidar da nossa vida, da nossa saúde mental, espiritual, relacional. Cuidar do nosso tempo. Sabe por quê, queridos? Porque a corrida da vida é igual à corrida de um esporte de automobilismo ou futebol. Aperta-se o cronômetro e naquele momento começa então a corrida. Nós estamos nessa corrida, chama-se a corrida da vida. O cronômetro já foi apertado no dia que você nasceu e nós estamos nessa corrida. Sabe o que significa? É que na corrida nós teremos vários embates. Se for uma corrida automobilística, o carro pode quebrar, algumas coisas podem acontecer, acidente. Se for uma corrida também, tem os seus problemas, os seus percalços. A vida é assim. O certo é que o cronômetro foi apertado e nós estamos nesta corrida da vida. Como você está correndo ou percorrendo a sua vida? Olha o que a Bíblia diz agora, Provérbios 28, 20. O homem fiel, que também no seu contexto significa aquela pessoa sábia, será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Por que o rei Salomão está falando sobre isso aqui? Porque há pessoas que só pensam na vida em ganhar dinheiro, e elas correm, elas trabalham, elas se desgastam, e elas humilham as outras pessoas, e ela não cuida da saúde dela, ela não cuida da vida dela, da família, ela só pensa em ganhar dinheiro. A Bíblia diz que essas pessoas terão o seu castigo. Mas em contrapartida, a pessoa sábia, que sabe conduzir a sua vida, ela sabe o tempo certo de fazer as suas decisões. Porque na corrida da vida, se tem uma coisa que nós temos que fazer todos os dias, é tomar decisões. E essas decisões, elas vão implicar no tempo. Porque o tempo futuro vai nos dizer se nós tomamos uma decisão certa, nesse tempo presente, ou uma decisão errada. Olha como você já percebe que o tempo ele é cêntrico, ele está no nosso cotidiano, na nossa vida, ele é a nossa vida. E mais uma vez, eu pergunto, o que você tem feito com a sua vida, com o seu tempo? E hoje nós estamos aprendendo aqui como usar o tempo, como lidar com o tempo. Eu não posso discorrer tanto de tudo que eu preparei para nós pensarmos juntos nesta manhã, por causa do tempo. Os ponteiros não param, e não nós precisamos resumir o máximo, ser conciso naquilo que estamos falando aqui, que seja bem claro, que seja bem aproveitado, que seja uma palavra rema, revelada,
entendida e, sobretudo, que os senhores saiam daqui praticando. E vocês que estão me ouvindo aí, que vão me ver, pratiquem também essa palavra, porque é uma palavra de Deus. Ele nos ensina sobre o nosso tempo. Vamos ver aqui, entre essas três, outra coisa aqui interessante. Deixa eu ver aqui. Outra coisa aqui, outra realidade sobre o tempo. O problema não é a falta de tempo, olha só, e sim a escolha que fazemos, aquilo que eu acabei de falar. Por quê? Porque o tempo que eu tenho é o mesmo que você tem, não tem diferença. Há pessoas que têm mais ou menos outras coisas, há pessoas que têm mais dinheiro e outras têm menos dinheiro, há pessoas que têm mais barriga, outros têm menos barriga, há pessoas que se julgam mais bonitas e outras se julgam mais feia. As pessoas têm isso, mais e mais. Há pessoas que têm muito cabelo, há pessoas que têm pouco cabelo, e há pessoas que não têm cabelo nenhum, é careca. Mas tempo, preste atenção, tempo é o mesmo para mim e para você. 24 horas por dia, 168 horas por semana. Mas sabe o que nos faz atrapalhar com o nosso tempo? São as nossas escolhas erradas. E aí você fica pensando, meu Deus, como eu perdi tempo com aquele time de futebol que nunca ganha? Como eu perdi tempo nessa viagem? Como eu perdi tempo assistindo aquela porcaria daquele filme que fiquei 3 horas assistindo o filme? Você já percebeu que o tempo, alguns pensadores aí da roça dizem que o tempo é como água, passou debaixo da ponte, não volta mais. Então, saiba de uma coisa, o tempo que você tem é o tempo que eu tenho. E aí você pergunta por que é que pessoas conseguem ser extraordinárias, criativas e muito produtivas naquilo que fazem? A resposta: essas pessoas estão aprendendo ou sabem muito bem administrar o tempo que têm. Olha que tempo precioso é esse tempo que nós estamos aqui. Até porque o tempo que vem não nos pertence. O tempo que passou não volta. Mas entenda, o significado do tempo futuro, ele está preso, ou ele se desenvolve, ou ele vai desabrochar nessa hora, nesse tempo de agora, que eu e você estamos vivendo, estamos fazendo. Olha que interessante isso. Então, queridos, eu coloquei aqui, para a gente agora terminar, por conta do nosso tempo, mas eu quero ainda pensar com os senhores aqui, 4 passos interessantes, vamos dizer assim, alguns ingredientes legais, que a gente pode usar para desenvolver melhor a nossa vida profissional, espiritual, relacional, trabalhando o nosso tempo. Eu coloquei aqui, como usar bem o nosso tempo, ou lidar com o nosso tempo. Coloquei 4 passos aqui, que eu quero falar em rápidas palavras. Analise seu estilo de vida. Olha, eu conheço pessoas que antes passavam tempo nos bares, hoje elas estão na igreja, louvando a Deus, ou fazendo algo melhor, cuidando da sua família. E sabe o que elas dizem para mim? Ela fala, olha, como eu perdi tempo. Então, a gente pensa o seguinte, que a gente precisa analisar o nosso estilo de vida. Como que você passa o seu tempo na sua casa, aqui na empresa? Esse tempo é produtivo? Esse tempo é significativo? Esse tempo é bem vivido? Porque há momentos que você fica falando assim, meu Deus, esse tempo não passa. Pode ser que você está vivendo um tempo ruim na sua vida. Então você precisa analisar o seu estilo de vida. Olha o que diz Efésios 5,15. Portanto, vede prudentemente ou sabiamente como andais, não como necios, e sim como sábios. Uma das coisas que a gente tem que aprender é ser sábio na nossa disciplina, no nosso tempo. As pessoas não têm disciplina, assistem filme até as 2 da manhã. Eu não sei se foi o caso,
Mas agora de manhã eu vi um senhor no carro andando e comendo um lanche, né? Um sanduichão assim, dirigindo. Eu não sei o que ele fez, que ele não pôde levantar mais cedo e tomar o seu café da manhã. Certamente ele não administrou bem o seu tempo. Porque não se pode dirigir comendo, né? Não se pode. Mas ele estava com um baita de um sanduíche. Certamente ele não administrou o seu tempo para tomar um café tranquilo. Então, qual a qualidade que tem sido o seu tempo? Analise o seu estilo de vida. Como que você disciplina a sua vida, o seu tempo? Correto? Olha aqui o que diz Ageu: considere os meus caminhos. Então, melhor, é Ageu mesmo, 1:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Nessa manhã, eu sei que os senhores já estão pensando aí no passado, o que é que eu fiz que não valeu a pena, que eu perdi um tempão da minha vida. Por exemplo, eu fiz 3 faculdades, não exerço nenhuma hoje. Você ficou quantos anos sentado no banco da faculdade? E agora não toma posse de nenhuma dessas coisas. Por que estou falando isso? Porque eu conheço uma pessoa que fez 3 faculdades e não exerce nenhuma das 3. É uma outra área totalmente diferente. Apesar de ser na área de humanas, mas diferente. Agora dá para a gente começar a pensar, quanto tempo a gente já perdeu? A gente perde muito tempo. Aí o profeta está dizendo assim: analise, considerai o vosso passado, mude a sua forma de viver, aproveite esse presente que Deus lhe deu, que chama tempo. Olha só que interessante isso. Olha o Salmo 119: considere os meus caminhos e volta os meus passos para os meus testemunhos. O que vai ficar e as pessoas vão ver, não é o que você produziu em termos de produto, é aquilo que você foi durante a sua vida, é o seu testemunho. E aí a Bíblia vem falando aqui, vários versículos que eu não vou ler, porque não dá tempo. Mas outra coisa que eu quero que você considere, que é a terceira, preste atenção, olha o que diz aqui: conserve as suas energias. Quanto tempo você gasta a sua energia, o seu talento, a sua capacidade com coisas que não te trazem nenhum tipo de benefício? E a Bíblia vai nos ensinar aqui, remindo o tempo, porque os dias são maus. Gente, não perca tempo em produzir, em dar amor, em conquistar, em ser a melhor pessoa desse planeta, porque os dias são maus, são perversos, são terríveis. A violência está galopando nas ruas, tudo de ruim está acontecendo, e você fica perdendo o seu tempo sem produzir o que há de melhor que Deus te deu, que é a sua salvação, que é a mensagem das boas novas que está no seu lábio, nos seus lábios e no seu testemunho. Temos que aprender a remir o tempo. Queridos, olha o que diz aqui, mais um texto aqui tremendo, Coríntios 10, 23, todas as coisas são listas, mas nem todas convêm, todas são listas, mas nem todas edificam. Não, pastor, mas as coisas que eu faço é legal, mas é importante? Não, as coisas que eu faço traz prazer, mas abençoa? Então o que a gente está fazendo? Está perdendo tempo. Queridos, nós precisamos aprender a cuidar do nosso tempo. Há um versículo muito interessante aqui que eu quero pensar com vocês, e até muitos pregadores, oradores, leia esse texto aqui num momento lá de velório, por exemplo, que é aquele texto que fala sobre guardar o coração, né? Não, que fala que o Senhor ensina a contar os nossos dias, para que obtemos corações sábios. As pessoas gostam de ler esse texto, eu separei ele aqui, mas não estou encontrando. As pessoas gostam de ler esse texto, é muito interessante, porque hoje nós estamos falando sobre tempo, é em vida, mas essa palavra ela é muito própria quando se fala em um velório. Sabe por quê? Porque quando você olha para o seu ente querido que está no esquife, no caixão, ou um amigo que está ali, o que é que você começa a pensar?
sobre o tempo que aquela pessoa viveu. E aí você começa a analisar se ela foi uma pessoa boa, se ela produziu bons frutos, se ela teve um bom testemunho, ou se ela foi uma pessoa que fez muitas coisas erradas, e isso contou o tempo que ela viveu. Aí esse texto fala: Senhor, ensina, achei, Salmo 90, 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? A contar o nosso tempo, os nossos dias, para que a gente alcance um coração sábio. Como podemos aprender a gerenciar o nosso tempo? Pedir sabedoria ao Senhor, é o salmo que eu li. Não podemos fazer tudo. Você pode fazer tudo? Tudo que você quer você pode fazer? Saiba que você não vai fazer, não vai. Outras pessoas vão fazer no seu lugar. Mas olha, lá em Colossenses 3, 23 diz assim: tudo o que fizerem, você não pode fazer tudo, mas tudo o que fizerem, olha o que o texto diz: façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se você não quer perder tempo na sua vida, não faça as coisas para as pessoas, faça para Deus. Eu não estou aqui nesta manhã por causa do Adriano, que é meu amigo. Eu não estou aqui, em primeiro lugar, para vocês. Eu estou aqui para fazer a obra de Deus. E aí sim, primeiro é vertical, depois horizontal, e assim para falar com vocês, para estar com vocês, para juntos adorarmos a Deus nessa manhã aqui na empresa. Então aprenda, se você quer realmente aproveitar o seu tempo, não faça primeiro para as pessoas. Tudo que você fizer para as pessoas, coloque no seu coração que você está fazendo para Deus. Como você vai ganhar tempo? Porque você vai falar: nossa, eu ajudei tanto aquela pessoa, eu perdi tempo, eu perdi minha noite de sono, eu perdi meu dinheiro, eu perdi meu trabalho, que tudo envolve tempo, investi naquela pessoa e ela não agradeceu. Aliás, ela foi covarde comigo, ela foi desleal comigo, ela me traiu. Não é assim que acontece quando nós fazemos para as pessoas? Mas você quer ter um tempo aproveitável, tremendo, poderoso, sabe o que você deve fazer? Tudo para Deus. Olha que tremendo isso que a palavra nos diz. Como devemos usar o nosso tempo? Fazendo para Deus. Prioriza aquilo que realmente tem importância. Segundo, a gente falou quantas vezes a gente joga o nosso tempo fora, quantas vezes você fica lá jogando. Tem uma coisa que eu gosto, que meu filho acha ridículo: jogar paciência. Ah não, jogar paciência, fica um tempão jogando paciência, que joguei mais, né? Se você não tiver cuidado, você fica jogando paciência, e fica fazendo outras coisas que não tem nada a ver, mas você poderia estar produzindo, e não está. Queridos, a nossa capacidade cognitiva de aprendizado, ela é extraordinária. A neurociência está estudando a nossa capacidade de adquirir conhecimento. É algo assim poderoso, mas você não faz isso, sabe por quê? Porque eu e você, muitas vezes, perdemos o nosso tempo com coisas fúteis. E a gente vai terminando aqui agora, ponto 2, não, já estou aqui terminando. Conserve as suas energias, não jogue suas energias fora. Outra coisa também, que às vezes você perde muito tempo, e eu quero deixar como conselho: pare de tentar agradar todas as pessoas. Já viu que a gente tenta agradar as pessoas? Agrada o Senhor. Agrada-te do Senhor, diz a palavra de Deus, e Ele fará os desejos do seu coração. Você tem que ser legal com as pessoas, você tem que ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, ser generoso com as pessoas, ser amigo das pessoas, tudo bem, mas tem hora que não dá. Por quê? Porque você tem as suas prioridades, mas a gente quer agradar as pessoas. Pare com isso. Olha aqui, aprenda a não agradar todas as pessoas.
Aproveite o tempo inútil. Já viu quando você vai para um lugar e aí você fica lá 1 hora esperando o médico? 1 hora na rodoviária, 1 hora no aeroporto? Aproveite o tempo inútil. Pare de ficar só nas redes sociais. Pegue um bom livro. Pegue a matéria do curso que você está fazendo. Pegue aquilo que você está desenvolvendo aqui na empresa. Coloque na apostila. Vai estudar durante esse tempo. A gente quer conseguir as coisas fáceis. Se tem uma coisa que o Senhor nos deu, chama-se tempo, para conseguirmos todas as outras coisas. E aí a gente vai terminando. Aproveite ao máximo cada oportunidade que você tem. O que você tem hoje como oportunidade que Deus lhe deu? Aproveite. Sabe por quê? Efésios 5,16. Porque os dias são maus. E eu termino aqui com Colossenses 4,5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitando as oportunidades. As pessoas estão esperando de você o que você tem de bom para dar para elas. Verdade. Você não quer ficar ao lado de uma pessoa má, de um bandido, de uma pessoa que não tem nada para oferecer. Porque se a polícia vir, ela vai te prender também. Você vai junto. Se houver um confronto, você pode morrer. Às vezes até desarmado, porque você está com quem não produz nada, não tem nada para te dar. As pessoas estão procurando a oportunidade de estar perto de alguém que tem algo para dar. Deus te deu, está ministrando na sua vida todos os dias, vida e vida em abundância. E nós temos que apropriar disso, com esse tempo que nós temos agora. Que você saiba aproveitar a partir de hoje o tempo que Deus te deu, amém? E aqui eu encerro, porque não tem mais tempo para falar. Que Deus abençoe você ainda mais, a sua casa, a sua família, e que você seja um grande administrador do tempo, para que você possa ser uma figura importante, proeminente na sua casa, na sua família, nessa sociedade, como instrumento de bênção para as pessoas, amém? Deus abençoe, semana de muita vitória, em nome de Jesus.